No livro de Apocalipse, nós encontramos muitos mistérios revelados, mistérios do grande conflito. E hoje, aqui no Código Aberto, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a adoração e o livro de Apocalipse. Você é muito bem-vindo. Fique à vontade aqui com a gente e desfrute do programa de hoje, que eu tenho certeza que vai te colocar muito mais perto de Jesus. Eu tenho aqui convidados muito especiais, são os meus amigos que vieram lá do IAN, da Faculdade Adventista da Bahia, para fazer parte aqui hoje do Código Aberto. Sejam muito bem-vindos e eu vou começar pedindo para o Rafael se apresentar. Fala para a gente, Rafael, o que você faz lá no IAN? Muito bem, muito obrigado, Fábio, pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio estar com vocês aqui de casa. Meu nome é Rafael, sou estudante do 4º ano de Teologia lá no IAN. Estamos na reta final já, esperando aí já os momentos finais da formatura. Mas a gente já está atuando lá na igreja do IAN como pastor auxiliar da igreja, lá para a área de jovens. Tem sido muito legal trabalhar com o pessoal. Que bom que você tem gostado, que bom que você está gostando de estar com a gente aqui no Código Aberto. E eu conto com você hoje, tá bom? Okay. Assim como eu conto com você também. Tudo bom, Wallace? Tudo bem, Fábio. Mais uma vez é um prazer estarmos hoje aqui para estudarmos juntos, relembrarmos juntos a importância do livro de Apocalipse para a nossa vida e para entender o significado da verdadeira adoração. Eu também sou aluno lá do IAN, sou estudante de teologia e a gente está com a expectativa do chamado, não é, Rafael? O chamado, para vocês que não sabem, é quando nós somos convidados a trabalhar em algum lugar para a obra de Deus e com certeza esse é o nosso desejo. Um convite interessante, imagina a apreensão, né, desses últimos dias aí, para quando chegar esse convite para vocês trabalharem no ministério, que Deus abençoe e está chegando, viu? Tenha calma que daqui a pouco chega. Tudo bem com você, Edna? Tudo bem, Fábio. E eu acompanho de perto a ansiedade desses meninos por esse chamado. Eu trabalho no SALT, IAN, também vim de lá da Bahia. E hoje é um prazer estar aqui mais uma vez para estudar um pouquinho sobre Apocalipse. Eu queria mandar um abraço especial para minha família que está lá em Cupira, a Rede Novo Tempo em Canal Aberto também. Especial para o meu irmãozinho de 5 anos, o Matheus, que pediu, Edna, mandar um abraço para mim, então eu quero mandar um abraço especial para ele. Que legal. Como que é o nome da cidade? Cupira, Pernambuco. Cupira, no Pernambuco. Um abraço muito especial para vocês aí de Cupira, Pernambuco. Como que é o nome do seu irmão? Matheus. Matheus, um grande abraço para você, querido. Que Deus te abençoe e fica ligado com a gente aqui no Código Aberto. E agora, Matheus, Cupira e todo mundo que acompanha o Código Aberto, vamos fazer uma oração, vamos pedir a direção de Deus aqui para o nosso estudo. Feche os seus olhos aí na sua casa e eu vou pedir para a Edna orar com a gente. Você pode orar com a gente, Edna? Posso sim. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pela vida. Especial queremos te pedir, Senhor, que tu nos dê sabedoria, que teu Santo Espírito esteja conosco, esteja com o pessoal que está em casa, para que nós possamos estudar essa lição da melhor maneira possível. Nos abençoa, nos dá entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oração, Edna. Ao longo dessa temporada a gente vem falando sobre adoração. Hoje é o último programa dessa temporada aqui. E você sabe que o Código Aberto sempre tem novidades, e novidades boas para você. Fica ligado na nossa próxima temporada, que já vai começar na semana que vem. A gente já vem com um novo assunto. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre o livro de Gálatas. O que Deus tem para ensinar para a gente no livro de Gálatas. Fica ligado com a gente aqui no Código Aberto. Mas o nosso assunto hoje ainda é adoração. Adoração e o livro de Apocalipse. Esse livro de Apocalipse, eu escutei falar por aí, tem até alguns líderes religiosos que falam assim, nem se mete com esse livro, não toca, porque é muito complicado, não dá para entender, é muito simbolismo, é muita coisa. O livro de Apocalipse é assim mesmo que a gente tem que olhar, é assim mesmo que a gente tem que tratar o livro de Apocalipse? Algumas pessoas até temem, né, quando ouvem o nome Apocalipse, parece que é um nome muito forte. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse tem uma linguagem simbólica, mas é no livro de Apocalipse que está revelada a vitória que foi dada a mim, a você, que foi dada a nós cristãos. Aliás, a vitória em Cristo. Aliás, Edna e Fábio, eu costumo dizer que é o Evangelho segundo o Apocalipse. Eu acho que a gente precisa perder um pouquinho essa visão negativa do livro de Apocalipse, uma visão que dá medo. Tem gente que tem medo de ler porque não entende os vários simbolismos que existem lá. E, de fato, é um livro que tem muito simbolismo. Mas a Bíblia esclarece muito isso para a gente. Agora, o Apocalipse tem uma função muito específica para você de casa. O Apocalipse ele tem uma mensagem de amor.
mostra que Deus providenciou tudo para que lá na eternidade a gente consiga ainda aprender um pouco mais, compreender um pouco mais sobre Deus, né? O que eu acho interessante sobre o livro de Apocalipse, a gente já estudou anteriormente e já vimos que a questão da revelação nos ajuda a entender a Deus. E apenas sabendo melhor sobre Deus, nós temos como louvá-lo, nós temos como engrandecer, nós temos como adorá-lo da melhor maneira possível. E esse livro é exatamente sobre isso, sobre a revelação de Jesus Cristo para cada um de nós. Ele se revela através desse livro, porque ele tem o desejo que nós conheçamos mais sobre ele, para que possamos adorá-lo da melhor maneira possível. Agora, o tema de adoração é um tema que está presente em toda a Bíblia. Nós já vimos sobre Gênesis, já vimos sobre Êxodo e fomos trabalhando este assunto durante esta temporada toda. Agora, uma coisa é muito legal. O livro do Apocalipse ele vai mostrar para mim que, no final, aqueles que adoram o nome de Deus terão a recompensa. Então, é um livro que vem mostrar o resultado. E nós gostamos de resultado. Eu, com o Alex, estamos terminando aí a faculdade, a gente está escrevendo TCC, monografia, e a gente gosta quando vai chegar na parte final, quando vai chegar na conclusão. Eu acho que o Apocalipse é a conclusão. É mostrar que aqueles que adoram a Deus, vale a pena adorar a Deus. Porque o nosso Deus, que é um Deus de grande amor por nós, mas Ele principalmente tem o melhor para nós no final. E o livro de Apocalipse é interessante, que ele mostra o final e mostra também o início. Um novo início, né? A nova terra. E por isso, o livro de Apocalipse é o livro da esperança. Eu acho que essa é um ponto-chave que a gente vai aprender aqui nesse estudo de hoje. Eu acho interessante que é Deus tentando restaurar, e com certeza Ele irá conseguir, restaurar tudo aquilo que Ele queria que nunca tivesse deixado de acontecer na raça humana. Restaurar toda a alegria, toda a felicidade de louvar o nome do Senhor da maneira correta, sem a interferência do inimigo. Que o Apocalipse mostra essa grande questão da adoração, entre adorar a Deus e adorar o inimigo de Deus. Agora, o ponto aqui é importante. A gente já viu durante essa temporada que a escolha não é adorar ou não adorar. A gente já falou isso aqui várias vezes. Quem adorar? Agora, a escolha é quem nós vamos adorar e como nós vamos adorar. Então, não existe terreno neutro neste desafio, neste conflito que existe entre o bem e o mal. Nós ou adoramos a Deus, a representação do bem, ou nós estamos adorando aquilo que não agrada a Deus, né? Então esse é um ponto muito forte. Estou gostando de ver a participação de vocês estão falando bem, estão falando bonito, mas eu tenho mais um convidado que vai participar do Código Aberto aqui agora, é o pastor Edson Nunes. Ele mandou um vídeo para a gente com a participação dele. Vamos deixar o pastor Edson falar agora e colocar a gente um pouquinho mais dentro do assunto. Pastor Edson. Olá, amigo do Código Aberto, é legal participar do programa nesse novo formato. E a lição que a gente vai comentar essa semana é a lição da adoração no livro de Apocalipse. Interessante porque o livro de Apocalipse começa com uma visão de João, do ser divino, uma visão que algumas Bíblias aparece subtítulo visão de Jesus Cristo glorificado. Interessante porque essa visão tem uma série de elementos semelhantes com visões do profeta Daniel e visões do profeta Ezequiel. Daniel, quando vê o Filho do Homem, tem elementos muito semelhantes à descrição que João faz no capítulo 1. E Ezequiel, quando tem a visão do trono de Deus, também tem elementos muito semelhantes à descrição que João faz de Jesus Cristo no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Interessante porque João escreve no capítulo 1 que quando ele teve essa visão, ele cai aos pés de Cristo e fica como morto. E quando isso acontece, então, Jesus estende a mão e encosta em João e diz, não temas. Interessante porque essa ideia do temor é uma ideia recorrente no Antigo Testamento, principalmente no livro de Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente muitas vezes fala desse temor como se fosse uma reverência, né? Mas é interessante porque é um temor tão grande que a maior parte dos profetas, quando tem essa visão, quando tem a visão de Deus, eles ficam desmaiados, eles perdem a consciência, como diz João, ficam como morto. E em alguns casos, como Isaías, pedem a morte, né? Eu vi a glória de Deus, agora eu vou morrer. Eu vi Deus, eu vou morrer. E Deus precisa chegar diante do profeta e dizer, olha, não temas, eu estou aqui, fica tranquilo, vamos conversar. É interessante porque esse temor ele é um medo mesmo, é um pavor. Quer dizer, diante da glória de Deus, diante da manifestação da grandeza de Deus, da grandiosidade de Deus, da magnificência de Deus, a reação humana é simplesmente de medo e pavor absoluto ao ponto de desmaiar.
E, ao mesmo tempo, Deus ele precisa chegar e dizer, olha, não temas, eu estou aqui, fica calmo, sou eu mesmo, mas não precisa ter medo. Muito obrigado, pastor Edson. Obrigado pela sua participação. Pastor Edson Nunes já participou do Código Aberto em várias ocasiões, já fazia algum tempo que ele não aparecia por aqui. E é muito bom ter a sua presença com a gente aqui de novo, pastor. Você que acompanha o programa pode ver todo o vídeo na íntegra que o pastor Edson mandou para a gente no nosso blog, ali na seção Lição Comentada. Você só entra no blog, procura, encontra e fica por dentro aqui do Código Aberto, das novidades e de tudo que o Código Aberto tem oferecido para você. Pastor Edson, ele falou para a gente que quando João ele teve esse primeiro contato com Deus, ele se prostrou, ele caiu ao chão como se ele estivesse morto, né? E Deus aparece e fala para ele, olha, Jesus, né? Não precisa ter medo, né? Sou eu que estou aqui, fica calmo. Eu sempre quando eu escuto falar, né, nessa situação das pessoas se jogarem na presença de Deus, se humilharem na presença de Deus, ele falou para a gente um pouquinho ali sobre o temor no vídeo. Eu queria conversar com vocês sobre essa atitude da gente se humilhar na presença de Deus. O que significa a gente se humilhar? O que é eu me humilhar na presença de Deus? Bom, é um tema muito legal, muito profundo isso aqui. Existe um contraste muito grande entre nós e Deus. Interessante que quando nós ofendemos o Senhor com nossos pecados, nós estamos acabando nos afastando do Senhor. E esse é um problema. Agora, quando nós estamos adorando a Deus, nós precisamos entender o nosso tamanho perante o tamanho de Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Então, a gente parar um pouquinho para pensar, a gente olha a astronomia, por exemplo. Você olha o universo e vê o tamanho. Cada vez você encontra maiores galáxias, mais estrelas, mais planetas, e você percebe que tudo isto veio das mãos de Deus. Ou seja, Deus é maior do que tudo isso. Aí, quando você olha e percebe a glória de Deus, você olha também o seu pequeno tamanho, a humildade que você tem que ter perante o Senhor, né? Sabe o que eu acho interessante? Tem toda essa questão da grandeza de Deus, que Ele criou todas as coisas, que realmente, quando nós estamos perto dEle, nós não somos nada. Mas tem a questão que, da mesma forma como Ele falou para João, não temas, porque eu estou aqui, sou eu. Sou o seu Jesus maravilhoso que fez tudo por você. Então, esse contraste de ver esse Deus tão grandioso, esse Deus que criou todas as coisas, que nós realmente devemos ter, entre aspas, medo dele, mas ao mesmo tempo ele é aquele Deus que está próximo de nós, que se preocupa com cada um de nós, que está à nossa disposição. E isso é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado. Nós não devemos nem ver Deus apenas como aquele ser grandioso que está acima de todas as coisas. Distante. Ele é isso, o ser distante, o ser transcendente. A palavra que a gente usa quando a gente estuda sobre isso em teologia, ele fala transcendente e imanente. A gente não deve ver Deus apenas como Deus distante, nem também tampouco ver apenas Deus como esse Deus que está sempre ao nosso lado, amigão, que nos perdoa, né? O amigão. Tem os dois lados. Ele é um Deus poderoso, mas também Ele é um Deus de amor que está ao nosso lado. Sim. Precisamos ter essa relação muito bem em nossa mente. Equilíbrio, né? Esse equilíbrio. É interessante que não só João caiu como morto aos pés de Jesus, né? A gente vê outros relatos bíblicos também, como de Jó e de outras situações na Bíblia. Mas é interessante perceber que nesses episódios, ali no Apocalipse com João, o que trouxe essa aproximação? Jesus chegou para João e disse, não tema. Somente a cruz do Calvário pode nos dar esse direito, digamos assim, né? Esse direito adquirido por Jesus, porque Ele morreu por nós. Somente a cruz pode nos dar essa possibilidade de compartilhar um pouquinho dessa glória de Deus, estar na presença dEle. A gente para pensar um pouquinho na cena, né? Então imagina João vendo o Senhor Jesus, ele cai, a Bíblia diz, Jesus estende a mão. Na hora que João olha, ele vê que nas mãos de Jesus tem as marcas de um Deus de amor. E aí quando ele olha, Jesus fala para ele assim, filho, calma, porque eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo. Ou seja, a cruz fez a ligação que existia entre eu e você. Essa distância, esse abismo que existia entre nós dois.
A cruz conseguiu nos ligar. E hoje você pode ter acesso a mim. Você pode olhar para mim, porque a cruz nos ligou. Como é gostoso a gente ter essa noção de Deus, né? Reconhecê-lo como Criador de todas as coisas. A gente vai conversar logo no próximo bloco, né? Desse Deus Criador que tem poder, que tem controle, que merece adoração, mas ao mesmo tempo esse Deus próximo, tão próximo que estende a mão porque Ele tem preocupação comigo e porque Ele quer me salvar. Você que está assistindo o Código Aberto, a gente vai para o intervalo que é bem rapidinho. Fica ligado com a gente aqui. Na volta do intervalo, vamos entender esse Deus Criador. Ele merece adoração? Será que tem alguém brigando pela sua adoração? Fica ligado no Código Aberto, a gente vai sair rapidinho para o intervalo, só que a gente volta já. Já estamos de volta aqui com o Código Aberto. Obrigado pela sua companhia. Espero que você esteja gostando do programa de hoje. O Código Aberto em todas a temporada vem falando sobre adoração. E hoje é a adoração e o livro de Apocalipse. Um livro cheio de símbolos, mas a gente está tentando desvendar um pouquinho, né, desse livro de Apocalipse hoje, pelo menos no que diz respeito à adoração. A gente tem recebido várias participações aqui ao longo dessa última temporada aqui do Código Aberto. E eu tenho uma pergunta para vocês. Alguém enviou uma pergunta aqui para a gente. Vou chegar aqui no computador, vamos ver quem enviou e qual é a pergunta que a gente tem para responder hoje aqui. É necessário ter todas as respostas para adorar verdadeiramente a Deus? É o Davidson, Jaque? Denison. O Denison mandou a seguinte pergunta para a gente. É necessário ter todas as respostas para conseguir adorar verdadeiramente a Deus? Não. A gente viu no início da lição, desse estudo, desse tema adoração, que Deus quer ser conhecido. Isso é fato. Mas Deus se revela a nós. E o que nós precisamos conhecer de Deus, nós já temos aqui na Bíblia. É o suficiente, já temos razões suficientes para a gente adorá-lo. A gente poderia aproveitar esse pensamento da pergunta que o nosso amigo fez, que Deus julga de acordo com o nosso conhecimento, com a luz que nós temos. Então, eu acho que ajuda a responder a pergunta que ele fez pensando o seguinte: talvez eu não tenha ainda todo o conhecimento da Bíblia, mas eu tenho o desejo, o coração aberto, a vontade de conhecer tudo que Deus se revelou, tudo que Deus revelou dele mesmo para cada um de nós na palavra dele. Então, se o que eu tenho hoje, eu busco, eu sei e eu sigo, é o suficiente. Mas a questão é, eu preciso continuar buscando, enquanto eu puder, enquanto eu vida tiver, enquanto eu puder louvar a Deus, eu tenho que continuar buscando as respostas que a Bíblia pode me dar. Então, essa é a grande questão, na minha opinião. Eu conheço e eu sou julgado e Deus aceita a minha adoração, o meu louvor, a partir do que eu conheço dele. Mas eu tenho a obrigação de, a cada dia, conhecer mais. A responsabilidade de buscar mais, né? Exatamente. E aí entra o ponto do livro do Apocalipse. Eu acho que o livro do Apocalipse ele tem uma função muito, muito específica. Ele vem mostrar para mim que durante toda a eternidade que o Senhor Jesus tem reservado para a gente, nós iremos conhecê-lo mais. Nós teremos toda a eternidade para isso. A nossa adoração aqui na Terra, nós devemos dar o nosso melhor. Nós temos tocado muito nessa temporada, dizendo que nós precisamos adorar a nosso Deus com a nossa vida, com o nosso estilo de vida. Agora, lá no céu, nós iremos conhecer aquilo que para nós hoje é desconhecido. Né? É isso mesmo. Já que você tocou de novo aí no livro de Apocalipse, a gente tem um contraste aqui, né? Em 2 capítulos do Apocalipse, e o Guia de Estudos traz para a gente esse contraste, que é de Apocalipse 13 e Apocalipse 14. Fala para mim um pouquinho, gente, do que é esse contraste, qual que é esse contraste, o que vem falando para a gente em Apocalipse 13 e o que vem falando em Apocalipse 14? Qual que é o alerta que a Bíblia traz para a gente? A questão interessante que nós devemos ter em Apocalipse 13 é a questão que o inimigo está buscando para ele a adoração que deveria ser dada a Deus. Então, a primeira questão que a gente tem que ter cuidado, a primeira questão que a gente tem que prestar bastante atenção,
é que o inimigo de Deus, a todo tempo, está buscando que nós tenhamos a adoração, tiremos os olhos da adoração verdadeira, que deve ser dada a Deus para Ele. Sempre Ele está tentando fazer isso na nossa vida. Desde o início, o motivo que deu início ao grande conflito foi exatamente porque Ele queria que a adoração fosse retirada de Deus e fosse dada a Ele. Agora a gente tem que entender uma coisa, Wallace. O ponto é que ele tem usado uma estratégia. E existe uma estratégia muito forte que ele tem conseguido bastante êxito, infelizmente. E a estratégia, uma delas é a estratégia da distração. Ele tem conseguido nos fazer distrair do foco. Então, assim, vamos dar um exemplo daquilo que a gente vive hoje, assim, só para a gente entender o que é essa questão de distração. Sim. Então, eu entro na internet, por exemplo, para pesquisar um trabalho da faculdade. Ao mesmo tempo, eu paro um pouquinho e falo assim, não, agora peraí, deixa eu entrar aqui nesse site aqui, só para me ver a notícia, deixa eu entrar nisso aqui. E aí a gente começa a navegar, daqui a pouco o tempo que a gente tinha acabou e a gente Não acabou, fez a não fez a pesquisa. pesquisa e não fez nada. Porque a gente tem uma tendência muito fácil de se distrair. Agora, puxando para o ponto de adoração, é o que o inimigo tem tentado utilizar. Ele, muitas vezes, ele não trabalha tanto para que você não vá na igreja, por exemplo. Ele trabalha para que, mesmo você estando na igreja, você passe pelo problema da distração. Ou seja, ele sempre vai estar trabalhando para que a distração tire de você o foco da verdadeira adoração. Não é isso? E além da distração, eu acho que tem outras coisas também. Nós hoje somos muito imediatistas. Então, acho que essa é outra estratégia que Satanás usa para nos distanciar dessa verdadeira adoração. E outra questão é que o nosso colega de casa fez ali na pergunta, né? Essa falta de conhecimento total de Deus. Tem muita gente que se vale disso como justificativa, como não tem um conhecimento total, se aproveita disso para dizer que não tem conhecimento, não tem subsídios suficientes para essa adoração. Mas não é isso, a gente já viu que Deus pode ser conhecido, sim, na sua essência. Então, agora, Apocalipse 13 fala sobre esta briga, né? Então, a besta, que é uma representação do inimigo, ela está buscando adoração para si. Então, vamos dar um exemplo bíblico para isso. Nós temos a tentação de Jesus. Na tentação de Jesus, nós percebemos isso. O inimigo, ele usa aquilo que Jesus conhecia. Ele usa a Bíblia. Só que ele faz algumas propostas para Jesus. E aqui eu acho que ele tem feito isso muito hoje em dia. Ele fala assim, Jesus, está vendo tudo que está aí? Tudo é meu. Ele é usado, né? Ele diz que tudo é dele. Sim. Deus criou tudo, agora ele vai lá e toma posse. Aí ele olha e fala assim, tudo que tem aqui é meu. E eu dou tudo para você. Se você me adorar. Tá vendo aqui o ponto? Agora, ele usa assim para as pessoas, olha, por que eu posso te oferecer tudo que você quiser. Eu posso oferecer para você salário, uma casa nova. O melhor, mas você precisa, em troca, fazer algo muito simples. Que para muita gente, as pessoas pensam que é simples, mas que é algo muito profundo, que é para quem que nós estamos dando a nossa adoração, né? Tem outra questão importante, pensando nesse aspecto que a gente acabou de ver, ele tenta que a gente também o adore, mas como a gente já viu, já conversou, ou em outras lições aqui, a gente viu que ele também quer que a gente perca o foco. Também foi falado hoje isso aqui. Não só apenas adorando ele. Se a gente não adorar a Deus, de certa forma, de tabela, digamos assim, a gente vai, deixando de adorar a Deus, a gente vai estar adorando. Ele, às vezes, coloca que a gente se tente pensar que podemos ser alguma coisa melhor do que nós somos. Um dos últimos enganos que o inimigo está colocando é que nós podemos nos tornar deuses. E aí, buscar a adoração. Essa é uma questão que a gente precisa sempre estar em mente. E o livro do Apocalipse também mostra isso para a gente. Porque o inimigo de Deus, ele nunca vai aparecer para a gente e falar assim, olá, tudo bem, eu sou o diabo e vocês querem... Ele nunca vai fazer isso, né? Deus, ele faz assim, eu sou Deus, eu sou o Criador, vocês podem me adorar. Agora o diabo não, ele vem com ciladas, ele vem com artimanhas, a Bíblia fala que ele pode se disfarçar até mesmo de um anjo de luz para enganar as pessoas, né? É nesse ponto que a gente tem que ficar esperto. Quando ele vem tentando me enganar, me fazer com que eu dê minha adoração para ele, roubar dessa forma, onde que eu encontro forças, né? Como que eu vou reconhecer que ali está o inimigo e não Deus? Como é que eu vou saber que eu estou dando adoração para quem eu tenho que dar?
Agora, ele vem mascarado, foi o que você falou, e geralmente ele vem mascarado de coisa que a gente gosta. Sim. Né? Ele vem mascarado de coisa e ele usa muito o que é belo, né? Aquilo que é belo ele vai usar. Aí a gente volta para o Jardim do Éden, por exemplo, que lá em Gênesis 2. E lá mostra que Satanás usou o mais lindo dos animais que existia, que era a serpente. E Eva, ela estava andando perto da árvore. Eu acho que aqui tem um problema muito sério. O problema sério foi porque se ela não deveria comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não deveria estar ali andando perto. Aí quando ela passou ali e viu a serpente, que era um dos mais lindos animais, a serpente começou a conversar com ela, só assustou ela. Puxa vida, a serpente está conversando comigo, que coisa estranha, diferente aqui, né? E aí ela foi e começou a dar ouvidos, se aproximou. Tá vendo os passos? Você vai dando ouvidos, você se aproxima, ou seja, ele vai usando as artimanhas dele, vai botando as máscaras do belo para nos atrapalhar, para depois ele fazer-nos escolher o adorar aquilo que ele tem, e depois nós infelizmente pagaremos consequências disso, né? Interessante, volto mais uma vez, Fábio, meninos, para o ponto do conhecimento. Eu acho que uma das formas da gente discernir entre o inimigo e entre as coisas de Deus, já que ele pode se disfarçar de anjo de luz, é o conhecimento. Jesus, no momento da tentação, Jesus conhecia o verdadeiro Deus. E qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Está escrito isso. E Jesus foi dessa forma que ele venceu aquela tentação. Ele sabia que o verdadeiro Deus não ia pedir para ele se jogar do penhasco. O verdadeiro Deus não ia pedir o que Satanás estava pedindo para ele. Ele venceu pela palavra. Ele venceu falou, pela palavra. só a Deus adorará, só a Ele darás culto. Então, a Bíblia foi a ferramenta que Jesus usou. Tem uma coisa interessante nisso aí, que quando a Edna falou que a gente precisa conhecer o verdadeiro, quando existem pessoas no Banco Central do Brasil, digamos assim, que estudam para conhecer uma nota falsa e uma nota verdadeira. A forma que eles têm para conseguir diferenciar esses peritos aí que estudam entre o que é o verdadeiro e o falso, não é estudando falso. Isso é interessante. Eles estudam o verdadeiro, todas as características do verdadeiro, a marca d'água, como é a textura do papel, todas as coisas que o verdadeiro tem. Se aparecer o errado, se aparecer o falso, eles na mesma hora vão conseguir identificar. Então a Bíblia é a fonte que nós temos para conseguir as características do verdadeiro. Então o livro de Apocalipse fala muito sobre isso, que as características da verdadeira adoração a Deus são reveladas para a gente aqui. E o falso sempre vai ter alguma coisa errada. Sempre. O falso nunca vai conseguir imitar o verdadeiro de forma perfeita. Mas eu preciso conhecer o verdadeiro. E é por isso que eu tenho um presente aqui para oferecer para você, que acompanha e assiste aqui o Código Aberto. Esse daqui é um guia de estudos da Bíblia, para você conhecer mais o verdadeiro, para você conhecer mais a Jesus. Esse guia de estudos aqui vai gratuitamente para a sua casa. É só você entrar em contato com a gente aqui no Código Aberto, através do e-mail, através do nosso Twitter, sei lá, dá um jeito aí. Manda um sinal de fumaça para a gente aqui na Novo Tempo, que a gente manda o guia de estudos aí de presente para você na sua casa, para você conhecer mais desse Deus verdadeiro. Em Apocalipse 14, tem um convite para a gente conhecer melhor esse Deus verdadeiro. Vamos ler um pouquinho agora? Apocalipse 14, a partir do verso 6. Vamos ler primeiro o verso 6 e o verso 7. Quem que pode ler para mim? Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 7. Você lê, Rafael? Posso ler. Então, Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tem um convite aqui para adoração, mas tem algumas coisas que eu acho que são interessantes da gente conseguir conversar ou entender um pouco melhor, né? Fala que nós temos que temer a Deus, que nós temos que dar glória porque é chegada a hora do seu juízo. Como assim? O que significa essa declaração aqui do livro de Apocalipse? Significa que vai ter uma hora, então, que vai ter um juízo, vai ter um julgamento final. É alguma coisa assim? Exatamente. Agora, a grande questão é que, geralmente, quando a gente pensa em juízo, pensa que vai ter alguém nos julgando.
a gente fica com medo. E até o próprio verso falou aqui, temei a Deus. Mas se a gente remeter aquele pensamento que a gente teve, que é a questão do temor a Deus, deve ser a questão do respeito, ter a certeza de como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos agir perante Deus, isso muda um pouquinho. Então, realmente o juízo irá existir. O juízo, com certeza, aqui está dizendo que Deus é um juiz, e Ele está chegando esse tempo que Ele vai ter que julgar todo o povo. Na verdade, é tão legal isso aqui, porque Jesus é apresentado como juiz aqui, mas hoje Ele é advogado. Agora imagina, pensa comigo, você ter no dia do seu julgamento alguém que era seu advogado. Eu acho que as coisas ficam mais legal. Então hoje, se eu me aproximo do Senhor Jesus, aquele que não perde nenhuma causa, e começo a pedir para Ele interceder no meu lugar, então eu posso ficar tranquilo com o juízo. O juízo não é algo para mim ficar tenebroso. Se eu tenho no meu coração as marcas do sangue de Jesus, se eu tenho no meu coração a certeza de que eu entreguei a minha vida ao Senhor e desejo ser salvo por Ele, no dia do juízo, Deus estará fazendo o juízo para me dar o veredito final, que é a salvação em Cristo. E eu trago outra coisa, né? Por que o juízo? Para que o juízo? Mas a gente já viu, já comentou aqui, que Deus planejou desde o início um novo céu e uma nova terra. Então, a gente precisa pôr um fim no que a gente tem hoje nesse mundo, cheio de pecados, cheio de aflições, cheio de tantas coisas ruins como a gente presencia. Porque Deus sempre quer nos dar o melhor. Então, Deus precisa pôr um fim nisso. E esse fim vai ser com esse juízo. E como que a gente pode estar preparado para esse dia desse juízo? Porque a Bíblia fala, né, que uma hora vai chegar. A gente tem que adorar o Deus que criou todas as coisas, mas uma hora o juízo chega. Como se preparar para esse juízo? É a resposta que a gente quer dar para você aqui no Código Aberto, no nosso próximo bloco. Fica ligado com a gente, aproveita esse tempinho do intervalo aí para tomar uma aguinha, volta rapidinho, porque o Código Aberto volta já. Já estamos de volta aqui com o Código Aberto. Valeu pela sua companhia. Um grande abraço, que Deus te abençoe e vamos continuar aqui com o nosso papo. Nosso assunto hoje é a adoração e o livro de Apocalipse. E ficou uma questão aqui no ar. Eu quero entender o que eu tenho que fazer para me preparar para esse juízo, para esse dia do juízo que o livro de Apocalipse vem falando. Quais são os cuidados que eu tenho que ter para esse dia? Então, Deus ele é tão maravilhoso que Ele preparou tudo. Eu acho que Ele já fez tudo por nós. Ele já preparou a entrega do seu Filho para que através da morte do seu Filho nós conseguimos ser salvos. Então, aqueles que estão fixados na vida de Jesus, com o coração entregue no Senhor Jesus, nós temos a certeza da salvação. Agora, Deus busca hoje pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Sim. Deus busca verdadeiros adoradores. Então, quando nós colocamos a adoração como um estilo de vida, nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor, porque o céu é um ambiente que vai ter muita adoração, não é isso, Ana? E além de nos preparar, nós estamos preparando outros também. Eu acho que isso é uma parte muito importante nesse processo de preparação para esse juízo. Porque o juízo também, para mim, tem muita ligação com a volta de Jesus. Então, eu preciso preparar outras pessoas para isso também. Quando a gente fala de preparação, não tem como a gente deixar de lembrar que para a gente conhecer e se preparar, a gente precisa conhecer a verdade. E o próprio Jesus disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A forma que nós temos para conhecer essa verdade é através da palavra de Deus. Mais uma vez a gente precisa repetir isso. A forma que nós temos para alcançar a verdadeira forma de adoração, a forma de adorar o Deus da maneira que Ele quer que nós adoremos, é buscando através da verdade que Ele nos deu, que é a sua palavra. Agora sim, Wallace, eu penso o seguinte: se nós queremos habitar no céu, nós temos que começar a viver o céu a partir de já. Nós precisamos nos acostumar com o céu. Então, a nossa vida deve ser uma vida que reflita como será a nossa vida no céu. E a Bíblia nos mostra isso. Eu já disse aqui, mas vale a pena a gente ressaltar isso aqui. No céu nós teremos uma vida de adoração. Diz que os anjos cantam o tempo todo.
desde a criação, a Bíblia diz no livro de Jó, que os anjos do Senhor estão louvando a Deus. E é tão legal isso aqui, porque o céu e a terra parecem estar muito próximos aqui. Porque os anjos cantam louvores ao Cordeiro, que é digno. Ele é o único que é digno de ser louvado, o único que é digno de honra. E ele está cantando pelo aquilo que ele fez por nós. Então, no coral do céu que Deus preparou, que os anjos estão cantando, eles estão cantando louvando o Senhor Jesus. Aí sabe o que o Apocalipse veio mostrar para mim? Ele veio falar assim, olha, eu quero convidar você para fazer parte deste coral. Ah, mas eu não sei cantar, não tem problema, lá no céu eu vou ser transformado. E eu participarei do coral mais lindo do mundo. Com um coral com um grande número de vozes, que são todos aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus. É interessante, Rafael, que isso aparece, a gente pode olhar para o livro de Apocalipse e pensar, mas é tanta coisa ruim que tem aqui, né? Tantos relatos de guerra, de morte, disso, daquilo outro. Mas é o que a gente viu, o céu é um ambiente de louvor. E o convite que nós temos aqui é para adorar a Deus, para louvar a Deus. A gente estudou isso em toda essa lição com esse tema adoração, e a gente vê a importância do louvor, da música, da canção, e isso é muito importante também nesse processo, em meio a todo esse contexto aqui do Apocalipse. A gente sempre vai ver a questão do dar glórias a Deus, da exaltação a Deus, dessa canção, né? A pergunta era assim, o que eu tenho que fazer para estar preparado no juízo? Então, Cristo fez tudo, eu preciso aceitar, o nome disso é graça. Ele me ofereceu esse presente. Então agora, já que eu estou salvo, já que esse Cristo fez tudo por mim, a adoração, o louvor é uma resposta. É isso? É a nossa oferta de gratidão a Deus. Afinal de contas, quando nós recebemos presentes, nós mostramos gratidão. E sabe qual é o maior problema, Fábio? É que muitas pessoas recebem e querem o presente, mas não querem ser gratos. Jesus mostrou isso aqui, mostra a história dos leprosos, né? Os 10 receberam a mesma coisa. Apenas um voltou para agradecer. Então, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele fez aquilo que eu não conseguiria fazer por mim mesmo. Então, quando eu adoro a Deus, eu estou entregando a Ele uma oferta, uma expressão da minha gratidão, dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor fez tudo para a minha salvação. Né? Quando eu penso na graça, a única coisa que me vem à mente é agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito, pelo bem maior que Ele tem dado para cada um de nós, que é a salvação. Não tem como, quando a gente pensa nas coisas que Deus fez, quando a gente pensa no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, como o Rafael bem colocou, a única coisa que nós podemos fazer é dizer, Senhor, muito obrigado. E a forma que nós temos para fazer isso é através da nossa adoração a Ele. Então, acho que vale a pena a gente ressaltar um ponto agora. Nós que estamos chegando já no final dessa temporada, nós já aprendemos muito sobre esse assunto, mas vale a gente lembrar um pouquinho alguns pontos importantes. De maneira bem breve, é o seguinte. Deus, Ele preparou a terra e deu a terra para nós. O ser humano trocou tudo que o Senhor fez pelas experiências que eles iriam enfrentar aqui na terra, mas o Senhor Jesus preparou tudo de volta para nós. Ou seja, Ele providenciou pela sua graça a condição de nós voltarmos a este paraíso que foi perdido. Agora, o que nós precisamos entender é que existe um conflito aqui. Existem poderes que brigam por mim. Eu estou sendo disputado. Mesmo que a gente não veja... Mesmo que a gente não consiga enxergar esse conflito está acontecendo. E até você que está em casa passa por esse conflito. Você percebe às vezes, mesmo sem enxergar, você percebe esse conflito acontecendo. E é neste conflito que está acontecendo, em busca da sua adoração, é que você precisa fazer uma escolha. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre as escolhas que nós estamos fazendo. Né? Rafael, eu vou pegar um gancho aqui do que você está falando. Eu lembro que você já me contou um pouco, né, da sua história, como foi que você conheceu a igreja e tal. Você agora tem um sonho de ser pastor. Eu queria saber, Rafael, por que você virou pastor? Por que você quer ser pastor? Então, acho que o Wallace comentou isso aí alguns dias atrás, mas eu acho que Deus ele faz chamados especiais. Deus ele é sempre maravilhoso. Hoje eu posso parar um pouquinho, olhar para trás e perceber que se hoje eu estou vivo, é pela graça de Deus. O Senhor
fez o plano dele para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Eu queria responder isso. E eu entendi que Deus tinha algo lindo para mim. Por isso eu resolvi dedicar a minha vida, o meu trabalho, para adorar a Deus de maneira integral. Mas não só adorar a Deus, é levar pessoas que não conhecem esse Deus também a adorar a Deus. Apresentar esse Deus para outras pessoas. Eu acho que a coisa mais recompensante que existe no ministério pastoral é quando você vê pessoas que antes estavam perdidas, que antes adoravam algo que não era Deus, mas que agora reconheceram que precisam do Senhor. E você vê essas pessoas se entregando a Deus. Eu acho que isso não tem preço. Então, quando eu chegar no céu, quando o Wallace chegar no céu, quando nós chegarmos no céu, nós poderemos ver frutos do nosso trabalho aqui, né? Que não é nosso, que o Senhor Jesus nos usou como instrumentos dele. Eu acho que isso é lindo, isso é maravilhoso, né? O que é legal, Rafael, é que assim, às vezes quem assiste o programa fica pensando assim, puxa vida, mas eu não sou pastor, né? E aí, eu não posso fazer alguma coisa? Edna, você não é um pastor, mas você pode fazer alguma coisa para levar pessoas para Jesus, ajudar pessoas a adorarem a Jesus pelo sacrifício e pela graça que Ele oferece para a gente? Com certeza. Deus dotou cada um de nós com habilidades específicas, com capacidades específicas, diferentes uns dos outros. E nós podemos, dentro do nosso contexto, dos nossos limites, levar Jesus para as pessoas. E é interessante que uma questão que me chamou a atenção aqui na lição, uma pergunta simples. Diante de tudo isso que a gente viu, diante dessa questão toda de adoração, de louvor, de gratidão, de sacrifício, de salvação, ficaremos calados? Ficaremos parados? Essa é a questão. Acho que nós podemos sim, eu, o Rafael, o Wallace, você, nós podemos fazer alguma coisa e você que está em casa também. Dentro do que você faz, dentro do que você vive, você pode levar Jesus às pessoas, levar essa esperança tão maravilhosa. Aí me vem um texto em mente, que é Salmos 2, verso 11, que diz assim, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Quando nós servimos ao nosso Deus, o resultado disso é alegria no Senhor. Então nós podemos ser felizes a partir de já, porque a felicidade é uma pessoa, né? A felicidade é o Senhor Jesus. E o Wallace vai cantar daqui a pouquinho pra gente, daqui a um minutinho você já vai estar cantando. Tem um pouquinho tempo, só queria que você desse o último recadinho, pessoal que está em casa, convidando as pessoas a adorarem o Senhor, não só com a música, não com uma pregação, mas com a vida. Você pode falar com eles? Eu queria falar com o pessoal o seguinte, tem um texto que eu gosto muito da Bíblia, que está em São João 3,16. O motivo do nosso louvor e da nossa adoração, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso nós louvamos a Deus. Por isso nós exaltamos o nome dele. E eu convido a todos que também possam louvar e engrandecer a esse Senhor, que é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Você que assiste, você que acompanha o Código Aberto, a gente já está terminando mais uma temporada aqui, mas eu termino com a certeza de que Deus tem guiado a cada programa para te lembrar de uma coisa. Ele enviou o Filho dele para que você tivesse uma chance, a chance da alegria, a chance da felicidade. É por isso que agora, enquanto você estiver escutando essa música, tenha certeza que o chamado de Deus para a salvação é para você. Louve a Deus, adore a Deus com a sua vida, adore com alegria, adore com fervor. Vou me despedindo por aqui. Código Aberto volta, uma nova temporada, novidades, o livro de Gálatas, mas eu te deixo aqui com uma certeza, a certeza de que Jesus Cristo te ama. Ele quer ver você no céu o adorando por toda a eternidade. Um grande abraço e até mais.
Longe do caminho me encontrei, distante dos teus braços me achei, num mundo escuro tão só eu trilhei. Pensei que jamais fosse retornar, mas dentro do meu coração ouvi a voz do Pai me convidando a regressar ao lar, ao lar. E enfim venho a ti, não quero mais esperar, não posso mais viver sem Deus. É impossível seguir sem o teu grande amor. Tão frágil eu estou, decidi, quero voltar, vou a ti. Tanto sofrimento eu passei e tudo ia mal ao meu redor, pois tão vazio estava o meu ser, sem tua presença me consolar. Então meu erro me fez ver que eu preciso de ti, jamais irei te abandonar, Senhor, Senhor. Não posso mais viver sem Deus. É impossível seguir sem o teu grande amor. Tão frágil eu estou, decidi, quero voltar. Tão frágil eu estou,